Essa semana eu me deparei com essa notícia aí. Pois é, o quadro do programa Luciano Huck, que promete deixar os sorteados milionários, já tem muitas reclamações. Será que o quadro está enganando as pessoas? Será que é mais uma farsa da Rede Globo? Bem, isso eu não sei, mas depois da vinheta, aí sim eu tenho umas boas para te contar. Opa! Seja bem-vindo, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Esse programa pode te trazer uma realidade que talvez você não esteja preparado para saber. Não, porque infelizmente nem sempre o que a gente vê ali na televisão você pode confiar. Até eu que sou apaixonado por TV, quando tô vendo ali um filme ou uma série, eu me entrego àquela história por mais mentirosa que seja. Principalmente aquelas que desafiam a física, tipo Velozes e Furiosos, que o carro tá sendo metralhado, aí o ator tem a brilhante ideia de tentar escapar acelerando o carro, pulando de um prédio pro outro. Eu tenho medo de descer no mesmo prédio de elevador. Aí ele pula de um prédio para o outro. Não, os roteiristas desses filmes testam ao máximo a nossa fé. Que o cara pega o seu carro, pula de um prédio para o outro, e aí você que tá ali no sofá, tenso, naquela cadeira, dá aquela respirada aliviada e fala, deu certo. Mas não, para continuar a emoção, o carro tá sem freio e ele precisa pular de um prédio para o outro de novo. Pois é, mesmo sendo difícil de acreditar, eu me comprometo com essas produções e não fico colocando em xeque a veracidade daqueles acontecimentos não. Mas tem coisa que não dá pra acreditar, né? Você tentou filmar alguém escondido? Tipo, aquele amigo que tá fazendo alguma coisa, aí você vai lá, pega o seu celular despistado e tenta filmar ele? Não dá certo, né? A única coisa que dá certo filmar escondido é as pegadinhas das câmeras escondidas. Promoção aqui, ó. Tá vendo? Ganha gelada, beleza? Tá bom esse churrasco. Não, experimenta pra você ver. Esse aqui, esse daqui. Esse dá uma dentada aí. Quer a gelada? Que venha a gelada então, vamos lá, a gelada. Geladinha no capricho. No capricho, mano. Eu sempre me perguntei como é que essas pegadinhas são filmadas de vários ângulos com som parecendo que tá todo mundo microfonado. Talvez é porque é. Sim, eu odeio vir aqui mostrar essas coisas de forma real, mas alguém precisa fazer o trabalho sujo, né? Aquelas pegadinhas que você morre de rir, que parece tudo natural, de câmeras escondidas, na maioria das vezes as câmeras nem estão escondidas. Tudo ali não passa de uma sketch combinada com atores ou pessoas dispostas a participar. E você vê tudo certinho, parecendo uma produção para TV, porque geralmente é. É tudo gravado e dirigido para parecer algo natural. Desde o início da humanidade, o povo gosta de uma treta, de uma polêmica, então na maioria dos programas que envolve esse tipo de assunto, se você reparar bem, por diversas vezes já aconteceu da mesma pessoa participar de vários programas com nome e atuações diferentes. Como por exemplo esse cara que no programa do Ratinho fazia um nerd super tímido. Olá, senhor Carlos Massa. Vou deixar ele ler a carta. Meu nome é Antônio Reginaldo de Alvarenga Silva. Sou muito tímido e nunca havia pensado em participar de um programa de televisão. Por esse motivo, decidi ler essa carta. Assim posso me expressar melhor. E tempos depois, o mesmo cara usou outro nome e já queria dançar no programa. Até ponto você vai cantar? De onde é? Tá latino, Cátia, Cátia. Vai! No caso das pegadinhas, eu até entendo você pensar assim, mas uma pegadinha pode ser muito perigosa. Teve até uma vez que o cara morreu, ele tomou uns tiros. Com certeza você deve ter ouvido essa notícia ou até visto esse vídeo.
Pois é, mas e se eu disser que essa pegadinha que terminou em tragédia também te enganou a vida toda e que tudo não passava de um comercial que foi editado e muita gente até hoje acredita que foi real, mas não, na verdade, isso foi um comercial de uma empresa de revelação fotográfica argentina chamada Chip e Magic, que meio que queria mostrar o comprometimento com suas revelações. Por isso, no fim desse comercial, aparecia a seguinte frase: "We know we'd like surprise. Separations, photochrome, no surprise." E traduzindo nesse inglês fluente que você acabou de ouvir, quer dizer, sabemos que não gostamos de surpresas. Separações, photochromes, sem surpresas. A mensagem era tipo para mostrar a eficiência da empresa e que você não corria riscos de receber as suas fotografias trocadas. E apesar do extremo mau gosto, esse negócio do cara dar uns tiros na suposta pegadinha, como virou uma polêmica, é claro que a mesma empresa aproveitou com o mesmo ator e usou o mesmo desfecho em mais 2 comerciais, um envolvendo fotografia e o outro envolvendo comida, mas todos os dois com o mesmo fim, mostrando que a empresa não gostava de surpresas. Sim, eu sei que agora você se sentiu enganado, que você acreditava que essa pegadinha do cara que foi assassinado era real, mas tudo ali não passava de mais uma pegadinha do malandro. Pois é, já que a gente começou a falar dessas farsas mundiais, no programa de hoje nós vamos relembrar algumas das maiores farsas da TV brasileira, que inclusive deve ter pessoas que acreditam até hoje. Para começar, nós vamos falar de uma farsa gigante que talvez você não saiba que foi enganado pela saudosa rainha dos baixinhos e por vários atores e apresentadores da Rede Globo. Mas só para contextualizar, em 1991, o Silvio Santos mais uma vez inovou e lançou a Telecena, que resumidamente era um tipo de Mega Sena, mas com a vantagem de que se você não ganhasse no final do ano, depois você recebia de volta a metade que pagou pelo título de capitalização. Ou antes de você receber metade do seu dinheiro mais os juros, com o número dessa Telecena 289276, com o número da sua Telecena, você concorre no dia 25 do mês de março do ano que vem, concorre a uma casa do valor de R$40 mil, você fica livre do aluguel. É bom ou não é? Pois é, já se passaram mais de 30 anos e até hoje a Telecena segue com a venda de títulos e sorteios na TV. Mas nesse caso, a Telecena foi só para ilustrar, porque em 1996, depois que a Telecena já estava consolidada, já tinha confiança do público e já rendia muita grana, um banqueiro chamado Arthur Falck, vendo tudo aquilo, falou: "Rapaz, eu vou copiar essa ideia." Daí ele traçou um plano de conseguir uma garota propaganda de prestígio e, claro, uma emissora de TV para divulgar o seu jogo. E foi aí que iniciou a parceria entre Falck e a Rede Globo. E já que a Xuxa era uma das apresentadoras mais influentes da emissora na época, ela foi escolhida e virou a garota propaganda do Papatudo, que era a Telecena da Globo. Você sabe como ganhar muito dinheiro? Tenta sorte com Papatudo. Cada série vai dar 2 bilhões e 800 milhões. Ei, Xuxa! Rosas! Agora o cartão Papatudo é rosa. Adorei! Pois é, o Papatudo vinha com a mesma proposta da Telecena. Prometia prêmios milionários, dinheiro de volta depois de um ano e, no caso deles, ainda mais. Prometiam apoiar causas sociais, sorteando ambulâncias para as entidades carentes e hospitais que os compradores indicavam no cupom do seu título de capitalização. Oi, gente, tudo bem? Olha, o Papatudo já comprou várias ambulâncias como esta aqui, ó. E nós estaremos doando para a instituição que você escolher. Por isso, não esqueça de preencher e indicar neste lado do canhoto do seu Papatudo a instituição que você acha que deve receber a doação. Coloque nas caixas dos correios. E se o seu canhoto for sorteado, tchan, 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 eu faço questão de estar junto com você, entregando esta ambulância. Experimente o Papatudo 50, porque com ele, não é só você quem ganha.
Na época o Papatudo encheu a TV de comerciais. Todo mundo falando que você podia ficar milionário. Tinha comercial do Chico Anísio, da Xuxa, do Tiririca e na época, como não tinha muito problema envolver criança em campanhas televisivas, até Sandy e Júnior fizeram a musiquinha do Papatudo. Tô ligado em você, e agora é o Papatudo da criança. Tô ligado em você, e agora é o Papatudo da criança. Papatudo, mês das crianças. Brincando, brincando, você pode ganhar um dinheirão de gente grande. Papatudo. O Papatudo foi tão ousado que na época eles até patrocinaram o carnaval de outra emissora. Criaram o troféu Papatudo Rede Manchete, que cobriu o carnaval na emissora concorrente. E claro, divulgando a mina de dinheiro da Rede Globo. E a melhor escola do grupo de acesso vão ganhar o troféu Papatudo Rede Manchete no Botequim do Samba. E mais, a escola de samba campeã eleita pelo nosso júri vai levar uma ambulância novinha. Troféu Papatudo Rede Manchete, premiando os melhores do Carnaval 95. Um espetáculo de tirar o fôlego. Tá aí, o Carnaval da Manchete. Pois é, só que o negócio desandou e cerca de 2 anos depois do lançamento, o Papatudo começou a não devolver a metade do dinheiro, depois já não estava entregando as ambulâncias e aí também parou de pagar os prêmios para os ganhadores. E foi aí que teve início um dos maiores calotes da TV brasileira. Na época, depois de várias denúncias, o Ministério Público começou a investigar o caso. E em 1998, o Papatudo já estava com a dívida de mais de 168 milhões de títulos vencidos, mais 50 milhões de fornecedores e sem contar os prêmios como ambulâncias e os que saíam nos sorteios. Pois é, depois desse escândalo, o empresário Arthur Falck fugiu para a Europa e chegou até a ser preso por um curto período lá nos anos 2000. Depois, em 2005, ele voltou a ser julgado e condenado a 11 anos de prisão em regime fechado. Mas depois a defesa recorreu, aí caiu para 9, depois caiu para 5, depois pediram habeas corpus e o empresário acabou fugindo de novo do Brasil e em 2017 já aparecia na lista de procurados até da Interpol. Só que em 2017 também completava 12 anos que esse processo estava rolando na justiça e adivinha o que aconteceu? Aqui é o Brasil! Pois é, aqui é o Brasil e como o processo já vem arrastando desde 2005, pela lei brasileira, quando o processo chega num período muito longo, ele acaba prescrevendo, como foi nesse caso, e ninguém vai parar na cadeia. O empresário Arthur Falck, ex-dono daqueles títulos de capitalização Papatudo, não vai mais para a cadeia. Depois de uma série de recursos, o Superior Tribunal de Justiça considerou que esse crime simplesmente prescreveu. Segundo o Ministério Público Federal, o calote aos investidores do Papatudo na década de 90 é estimado em R$500 bilhão. Hoje em dia, a gente se comunica na velocidade da luz com mensagens em tempo real via aplicativo, telefones e internet. Pois é, mas bem antes de toda essa praticidade, as coisas eram bem mais difíceis e as cartas, por muito tempo, foi um dos nossos meios de comunicação mais utilizados. Só para a gente ter noção, o cartão postal foi inventado lá nos anos de 1800 e alguma coisa. E para você que é mais jovem e acha que um cartão postal é um cartão de crédito para abastecer o seu carro, não, pequeno gafanhoto. O cartão postal era meio que uma impressão de uma foto que geralmente era de algum monumento, alguma paisagem, que geralmente era enviado para as pessoas. E a vantagem era que no verso você escrevia um breve recado, colocava o CEP do destinatário e nem precisava de envelope para enviar. Pois é, e aí nos anos 90 os Correios resolveram tentar dar uma inovada para lançar os cartões postais comemorativos para faturar uma grana. E foi aí que criaram a campanha Cartão Presente, que prometia sorteio de viagens para Disney, carro 0 km e vários outros prêmios. E é claro que quem comprava o cartão da promoção enviava uma carta para concorrer aos prêmios. E os garotos propaganda dessa promoção na época eram Francisco Cuoco, que fazia o maior sucesso na novela Tropicalente, e o Maurício Matar, que estava fazendo muito sucesso na novela A Viagem. Pois é, eu não sei se você lembra dessa promoção ou se chegou até a participar,
Mas se você foi um dos telespectadores que ficou ali na frente da TV na época torcendo para ganhar um carro ou até mesmo aquela viagem para conhecer o Mickey, saiba que mais uma vez você foi tapeado pela nossa TV brasileira. Sim, tire suas próprias conclusões. Como por exemplo o pessoal jogando as cartas para cima e ao invés de pegar, o Francisco Cuoco já sai de trás do carro com uma carta sorteada na mão. Quem ganhou mais 2 viagens da Disney foi Inês da Silva, de Curitiba, Paraná. Agora vamos lá. E o negócio parecia tão armado que nessa cena aparece o Maurício Matar combinando com as meninas e dá pra ver o tempo todo que ele já aparece com a carta sorteada na mão antes mesmo da gravação do sorteio. Peguei! Não vou dizer! Quem ganhou os outros 2 carros foi Luiz Gomes Miranda, Recife, Pernambuco! Uhul! Peguei! Não vou falar! Quem ganhou os outros 2 carros foi André Luiz Miranda, Recife, Pernambuco! Ah, moleque! Mas aí, o que vocês acharam? Bem, é claro que o pessoal se defendeu e disseram que os sorteios eram verdadeiros sim, justificaram que nesse caso, para agilizar as gravações, eles faziam o sorteio antes e aí pegavam as cartas sorteadas de verdade e já ficavam com elas. E aí na hora da gravação, eles simulavam como se estivesse sorteando, mas que antes do vídeo ir pro ar e ser editado, que tudo era feito de verdade e os sorteios eram verdadeiros. E aí, vocês acreditam? Me engana que eu gosto. Segundo o Guinness Book, o maior número de filhos numa mesma gestação aconteceu em 2021. A africana Halima Sissi, no mesmo parto, teve 9 filhos. E agora um caso extraordinário. Halima Sissi, de 25 anos, que é natural de Mali, na África, ganhou de uma só vez 5 meninas e 4 meninos. Isso mesmo, 9 filhos. 2 a mais que os exames de ultrassom previam. O parto foi realizado no Marrocos. Mãe e seus 9 filhos estão bem de saúde. Parabéns a todos. Pois é, o caso dessa africana é extremamente raro. E já que a gente começou a falar de muitos filhos, entre 1725 e 1765, ou seja, num espaço de 40 anos, uma mulher chamada Valentina Vassiliev, da Rússia, teve 69... 69. Tinha que ser 69 também, né? Não, sim, ela teve 69 filhos, claro que não foram todos de uma vez, foi no espaço de 40 anos. Ao todo foram 27 partos, sendo 16 de gêmeos, 7 trigêmeos, 4 quadrigêmeos, totalizando 69 filhos. Eu sei que talvez você nem esteja acreditando nessa história, mas agora eu não quero nem falar da mãe não, quero falar do pai das crianças, que era um cara chamado Feodor Vassiliev. Porque se você ficou surpreso pensando, mas essa mulher engravidava só de ver cueca no varal, mas eu acho que não, porque eu acho que é o marido dela, porque pelo jeito o cara gostava demais de um gratino. Infelizmente, a Valentina morreu aos 76 anos. E aí o marido dela, que inacreditavelmente já tinha 69 filhos, pensou assim, agora que eu já vivi tudo isso, eu vou descansar, vou curtir o meu restinho de vida, mas não foi isso que ele pensou. Na verdade, assim que a Valentina morreu, o velho Feodor, ainda cheio de disposição, arrumou uma outra mulher, casou de novo e acredite se quiser, com essa segunda esposa ele teve mais 18 filhos, 6 gêmeos e 2 grupos de trigêmeos, totalizando 87 filhos desse miserável. Pelos registros da época, pelo menos 82 sobreviveram. Então, para você que é mulher e está assistindo esse programa, se estiver conhecendo algum cara aí com o sobrenome Vassiliev, uma dica, corre desse cara. Pois é, se você achou difícil acreditar nessas histórias que são reais, é porque você ainda não ouviu as 2 histórias de gravidez brasileiras
que aconteceram no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Nos anos 90, mais precisamente em 1996, aconteceram relatos de 3 jovens das cidades de Varginha afirmando terem visto um ET. E quando a gente estava descendo, a gente foi olhando para trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. O que a gente olhou direito não era assim um homem, tinha chifres, tinha assim, a pele marrom. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. O advogado e professor Ubirajara Rodrigues, que também é ufólogo, disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Pois é, depois desse acontecimento, a cidade virou atração, as TVs direto voltavam com matérias sobre o suposto ET de Varginha, e ET sempre era um tema que dava muita audiência. Aí, em 1997, o Ratinho estreou na Record com o programa Ratinho Livre, e a proposta desse programa, claro, era aproveitar ao máximo o estilo polêmico que o Ratinho já trazia lá do antigo programa policial da Rede OM, e por isso o Ratinho usava as mesmas ferramentas. Tinha os testes de DNA, que sempre acabavam em confusão, e direto ele levava o maluco do Henrique Cristo, que até hoje afirma que é Jesus Cristo. E como era novidade aquele tipo de programa desorganizado na TV à noite, quando todo mundo estava acostumado com novela, o Ratinho caiu no gosto popular e direto até ganhava na audiência da Globo. Pois é, nessa época, um dos produtores do Ratinho era um cara chamado Rodolfo Carlos, que já trabalhava com ele desde a época do programa 190 Urgente. E aí você reconhece esse cara? Carla Verão, na verdade, o nome dela é Carlos Roberto de Jesus. Você aí de casa deve estar espantado que uma daquelas chacretes que rebolavam lá junto com o Chacrinha, na verdade, era um homem. É um homem. Pois é, muita gente não sabe, mas o Rodolfo foi um dos grandes responsáveis por trás do sucesso do programa Ratinho Livre. Foi ele que criou personagens como o Azulão, o Sombra, os gêmeos seguranças lá, o Caroço Azeitona e até mesmo o Xaropinho. Fora que o quadro que dava mais audiência, que era o teste de DNA, também foi ideia dele. Pois bem, aí em 1997, o caso do ET de Varginha voltou a circular e para fazer uma zoeira no programa, o Rodolfo decidiu trazer uma caixa no palco dizendo que tinha capturado um ET. E o pior, que a audiência começou a subir, o Ratinho começou a ficar enrolando o programa e falando que ia abrir a caixa daqui a pouco. Mas daqui a pouco eu vou abrir. Que entre hoje no ar. Vai abrir hoje eu abro. E a audiência foi subindo mais e no fim ele enrolou com essa história por 4 dias, até que surgiu um dos personagens mais icônicos dos anos 90. Se não for ET, você manda embora. Ah, este é o ET. Este é o ET. Você é o ET. Rodolfo! Rodolfo! Pera aí, Cláudio, pra você não ficar mais brabo, eu recebi agora um comunicado através desse aparelho que eu tenho no ouvido aqui para ouvir o que o Odilon. O Odilon acabou de te contratar para ser o secretário aqui no programa. Pois é, mas por que eu tava falando sobre gravidez e já vim com essa história maluca do ET? Isso foi um exemplo, porque depois desse sucesso na audiência, a produção falou, opa, o povo gosta dessas coisas mais estranhas, acho que a gente podia fabricar mais um personagem. E foi aí que o Ratinho iniciou a saga do Homem Grávido. O que está acontecendo com esse rapaz de 39 anos, que teve um relacionamento homossexual e que ele acha que está grávido? Não precisa nem de falar que tudo isso foi uma farsa, né? Óbvio. Só que acredite se quiser, apesar de bizarro, isso deu a maior audiência. O Ratinho enrolou com essa história por semanas. E como o negócio estava dando audiência, eles botaram mais lenha na fogueira. Falaram que iam fazer teste de DNA com os namorados do Marcos. E se vamos citar aí num caso raro no mundo, ele estiver grávido, você vai assumir a criança? Deus me livre. Ué, mas você não é o pai? Você não é o pai? Ele que tá dizendo, né? Eu sei que você deve estar falando, não é possível que o pessoal assistia isso. Pois é,
pérolas da TV dos anos 90. Na época, durante semanas, eles insistiram nessa armação do programa, disseram que ia acompanhar os exames do Marcos, fazer ultrassom. Eu queria avisar o Brasil que nós vamos acompanhar o caso do Marcos até o final. E avisar, nós estamos quase passando a Rede Globo de audiência, então pede para os vizinhos ligar a televisão lá. Nós vamos, se precisar pagar médico, nós vamos pagar. Nós vamos pagar consulta, nós vamos pagar aparelho para ver o que ele tem. E sustentaram até onde deu. Olha, quinta-feira nós já teremos alguns resultados sobre o caso do Marcos. Até que um dia um médico foi no programa e o resultado foi que a barriga grande do rapaz não passava de verminose. E assim terminou a história do homem grávido brasileiro. Mas você acha que essa história foi a única história bizarra de gravidez daqui de terras brasileiras? Agora eu te coloco no táxi do Gugu e pego uma corrida para Taubaté em 2012. Porque foi lá no começo dos anos 2000 que uma moça chamada Maria Verônica Santos chamava a atenção por onde passava por causa da sua exuberante barriga de grávida. Com uma barriga gigante, parecendo que carregava uma bola do Kiko por baixo do vestido, a própria Maria afirmava que estava grávida de quadrigêmeos. E esse negócio foi tão maluco que o marido e os pais da moça começaram a acreditar na tal gravidez. E aí, é claro que não demorou muito, as emissoras de TV, vendo ali uma bela pauta com traços de audiência, começaram a fazer entrevistas com a moça que não saía da televisão. Segundo pesquisas, uma gestação de quadrigêmeos é muito raro e acontece a cada 700 mil gestações. Por toda essa raridade e aquela barriga gigante, a mulher foi dando corda e mostrava ultrassom, aí ia para televisão e conseguiu ganhar do público os berços, carrinho, as roupas, fralda e tudo que tinha direito. Doações, só vou dizer algumas coisas, tá? Tem 3 berços, New Eco, 4 carrinhos, 2 banheiras, 4 cadeiras de refeição, 8 jogos de lençol, 3 travesseiros antissufocante, 4 kits escova, pente, tudo isso para vocês. Total, gente, cerca de R$7 mil em doações. Pois é, só que depois desse dia, como o negócio estava tomando proporções fora do controle, como o programa estava à frente daquilo tudo, eles levaram a grávida mais uma vez no programa e foi aí que a Cris Flores olhou para aquela barriga e começou a desconfiar. Uma hora que não tinha mais como, o programa estava chegando o horário, eu vou ter que abrir o jogo. Falei para ela, olha, eu preciso que você me conte a verdade. Você tá grávida? Porque para mim tá difícil acreditar. Nossa, você falou assim mesmo? Falei na lata. Pois é, isso tudo virou caso de polícia, saiu no Fantástico, no Domingo Espetacular, começaram a investigar a vida da mulher, apareceu um médico desmentindo tudo. Eu nunca fiz atendimento de pré-natal, de gravidez na paciente Maria Verônica. Pois é, a grávida de Taubaté, esse caso virou um ícone das histórias malucas dos anos 2000 e até hoje o caso repercute e ninguém consegue explicar o que passou na cabeça dessa moça. Mas depois do caso, o negócio virou piada, virou desfile de carnaval. A grávida de Taubaté, que maravilhosa! Isso é muito carnaval, né? Me conte essa história da grávida. Olha, ela tá mentindo. Há 8 anos ela foi nacionalmente conhecida exatamente. Ela apareceu com uma barriga gigante, estava grávida de 4 crianças. Só que aí surgiram doações, porque o brasileiro é generoso, né? E aí depois ficou sabendo que era tudo uma farsa. É, amigos, o puro suco da genialidade do brasileiro de tirar leite de pedra. E claro, teve paródia e isso até virou uma propaganda de televisão. Virou comercial. Sabe como é, né? Grávida precisa comer por mim e por vários bebês, porque eu tô muito grávida. Eles gostam muito de bacon. Eu gosto muito do Big King. Aproveitei, 2 sanduíches por R$15. A gente alimenta, eu e meus bebês, e eu ainda economizo. 1 chute pro bacon, 2 chutes pro Big King. Olha, se você ficou curioso e gostaria de saber por onde anda a Dona Maria Verônica, atualmente ela e o marido são proprietários de uma loja de artigos religiosos, mas são extremamente reservados e não tocam mais nesse assunto. E agora, para encerrar o programa, eu tenho uma notícia que é difícil de passar, mas eu vou tentar. Um roteirista chamado Frank Diarac, ao nome do cara. Pois é, esse cara disse que está produzindo um filme sobre essa história. O filme já tem nome e muito sugestivo, por sinal, o novo longa nacional brasileiro que conta essa história fantástica vai se chamar Grávida de 4. Piada pronta, né?
Parece até aqueles títulos criativos dos brasileirinhas. Eu vou ficando por aqui. Se você tá achando que esse programa foi uma grande farsa e que eu tô enganando todos vocês com todas essas histórias, você não precisa de fazer nada. Agora, se você acha que esse programa teve uma pesquisa aprofundada e que merece o seu like e a sua inscrição, é só você apertar o botãozinho aí. E assim que possível, eu volto com mais um tema aleatório, mas cheio de causos antigos para vocês. Então, até a próxima!